para a gente entender. Faça um programa que leia um valor n inteiro e positivo. Calcule e mostre o valor de e, é isso, conforme a fórmula a seguir. Olha lá, ele diz que e é 1 mais 1 dividido por 2, não é isso? Por 1, desculpa, por 1. Mais 1 dividido por 2, não é isso? Mais 1 dividido por 3 e assim vai. É isso, ele criou a fórmula lá, né? Ou seja, 1 dividido por n, né? Olha a solução dele, só para a gente olhar. Algoritmo, declarou as variáveis n, e e j, aí criou uma variável chamada FAT, não é isso? Vocês são bons de matemática, esse FAT é o quê? Esse FAT lembra de fator? Fatorial, isso. Fatorial. Precisamos mexer nesse vestibular. Leia n e recebe 1 para i de 1 até n. Quanto é o n? Não sei. Vai ser formado. Mas quando ele for formado, eu vou saber quanto é. Então o cara sempre vai saber quantas vezes ele vai repetir. Por que o enquanto e o repita não sabem quantas vezes eles vão repetir? Por causa da condição, não é isso? O enquanto, ele só sabe quantas vezes ele vai repetir em cima da hora. É quando a condição for falsa. O repita, ele sabe quantas vezes ele vai repetir quando a condição é verdadeira. Acho que é o contrário. Vamos voltar. Vamos lá. O enquanto repete até a condição ser falsa. Isso. Até ele ficou com dúvida agora. Presta atenção. Olha lá, escuta só. Presta atenção, deixa só o tio falar aí. Só o tio falar, presta atenção. Enquanto condição for verdadeira, repita. Mas quantas vezes ele vai repetir? Até a condição ser falsa. Não é assim a ideia? Olha lá, repetiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele está sabendo quantas vezes ele vai repetir? Não. 5, 6, 7, 8, 9. Opa, condição falsa. Quantas vezes ele repetiu? 9. Mas como foi que ele soube? Quando ele viu a condição? E o repita. Ele vai repetir o quê? Os falsos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou condição verdadeira. Quantas vezes ele repetiu? 8. Estávamos certo ou errado? Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Virem lá a página, que não seja tão quase no tempo para fazer o exercício. Faça um programa. Olha lá, vamos ler. Faça um programa que leia um número n e que indique quantos valores inteiros e positivos devem ser lidos a seguir. Para cada número na tabela, contente o valor lido e o fatorial desse número, desse valor. Né? De novo, fatorial. Vamos só entender isso daqui, eu vou parar que isso está ficando chato. Algoritmo declara. Ele declarou a variável n, variável 1, i, j e FAT. Leu n e disse que para ir de 1 até n, então eu já corrigi isso aí, não é isso? Leia número, fatorial 1, FAT 1, para j. Ele repete aqui outro laço. Vamos parar aqui só para vocês entenderem uma coisa. A gente não tinha um C dentro de outro C. C, condição, então C não C. Então eu posso ter um laço de repetição dentro de outro laço de repetição. Bom, é isso que ele está fazendo aqui, ó. Então para J de 1 até número, quem é o número? Já leu lá em cima.
Leia número. Início. FAT recebe FAT. Esse J, fim. Escreveu o FAT. Finalizou. Quem? O para. Não, finalizou o início do para. E deu um fim no algoritmo. Tá bom? Diga. Essa condição aqui, para aí, e o para J, se tivesse mais um, eu determinaria a letra? Sim, boa pergunta. Gostei desse cara aí. Boa pergunta, olha lá. Se eu tenho dois laços de repetições, é indicado que eu use a mesma variável de controle? Não. Por quê? Porque se eu usar a mesma variável de controle, eu vou acumular valores antigos dela e pode não repetir a quantidade de vezes que eu quero. Então, o normal é que quando eu tenho mais de um laço de repetição, eu uso mais de uma variável de controle. Vai ficar visível para vocês quando a gente vê vetores e matrizes. Portanto, na próxima aula, tragam todas as... Leiam comigo. Leia comigo aí, exercício resolvido. Você estava aqui em cima de mim, tá? Tá louco, sem calor. Tá vendo pra cima essa porra? Olha lá, escuta aí. Um funcionário de uma empresa recebe aumento salarial anualmente. Escuta aí. Sabe-se que, letra A, esse funcionário foi contratado em 1995 com um salário inicial de 1.000. Em 1996, recebeu aumento de 1,5% sobre seu salário inicial. A partir de 1997, inclusive o ano de 1997, os aumentos salariais sempre corresponderam ao dobro do percentual do ano anterior. Faça um programa, um algoritmo que determine o salário atual desse funcionário. Olha lá a solução que ele implementou aqui. Vamos ler a solução que ele implementou. Presta atenção, pessoal. Quem são os alunos novos aí? Você? Não, tu não. Alunos novos que eu falo é quem está hoje na primeira aula, não é isso? Lá no canto, lá na porta. Lá no canal vocês duas, né? Vou acabar a aula assim, vou acabar a aula hoje, na minha garganta, 10 para as 2. Mas vocês duas fiquem aqui, tá bom? A gente bater um papo aí, eu vou orientar vocês, certo? Então não tem desculpa de Barcarena, não tem desculpa de cidade. Então vamos lá, como foi que ele resolveu? Algoritmo, não deu o nome do algoritmo, mas você já sabe que tem que dar o nome, não é isso? Declarou variáveis, tá? Declarou uma variável i. Pessoal, se ele declarou uma variável i, eu já desconfio que tipo de repetição ele vai usar. Para, não é isso? Declarou uma variável i, declarou uma variável chamada ano atual, declarou uma variável chamada salário, novo salário e o percentual. E disse que isso daí é numérico. O algoritmo de vocês já iriam fazer um pouco diferente, não é isso? Por quê? Porque ele disse que tudo é número. Então ele está lá nas nossas primeiras aulas, não é isso? Nós não, nós já sabemos que tudo não é número. Número inteiro, número real, não é isso? Já sabemos disso. O que ele fez depois? Leia ano atual. Ou seja, ele leu a variável do ano atual. Ou seja, ele está dizendo, olha, até onde tu queres calcular o salário, não é isso? Então leu lá o ano. Depois, ele atribuiu à variável percentual o valor de 1,5. O salário, desculpa, né? Atribuiu ao salário 1.000 e depois ao percentual 1,5, não é isso? Calculou o novo salário. Observe aí o que ele está fazendo. Ele calculou o novo salário. Ele disse, olha, o novo salário recebe salário mais o mesmo salário, né? Desculpa, o salário antigo, mais o percentual vezes o salário. Contínuo, boba, não é isso? Eu pego o salário e somo com o seu mesmo percentual, seu valor percentual. Agora vem a repetição, não é isso? Repetição. Para I, iniciando, já deu para a gente entender que ele vai controlar os anos, não é isso? Então, para I, de 1997, não é isso? Até ano atual. Qual é o ano atual? Está dizendo aí que não. Hein? Não.
você... Não, eu só queria que você entendesse isso. Não é 2014. Por que não é 2014? Quem vai colocar o... Porque é o leia, não é isso? É o usuário que vai escrever lá. Entendeu? Se ele disser, não, eu quero calcular até 2013. Se ele disser, não, 2014. O certo é que é uma variável, não é isso? E é uma leitura de variável. Tá? Então já deu para a gente entender que a repetição será de 1997 até o valor informado. Até o valor informado. Nossa. Iniciou, olha lá, entrou no laço, ele disse, olha, vamos prestar atenção, que vocês vão fazer exercício depois da prova, só disso daí. Para e de 1997 até, vamos imaginar que seja o que a menina falou aí, 2014, faça, início, percentual recebe 2 vezes percentual. Por que 2 vezes percentual? Porque ele disse que a partir de 1997, inclusive 1997, seria novo. Então eu já disse que o percentual é 2 vezes o valor antigo, não é isso? Tá? E o novo salário vai ser o novo salário mais o percentual vezes o novo salário. Quem era o novo salário? Era o salário que ele calculou antes de 1997, não é isso? Isso que a gente precisa entender. Aí ele vai ficar nessa repetição, nesse loop, tá? Ele vai ficar nesse loop aí. Ele vai ficar nesse loop como? Ano 1997. Eu estou dizendo aqui, ele está informando que depois do 1997 vai vir o 1998? Não. Não. Por quê que ele não está informando? Porque o para já sabe. O para, ele tem um contador automático. Ele sabe que a variável i, ela precisa ser incrementada de 1 em 1. Tá? Precisa ser incrementada de 1 em 1. Existe uma forma, vocês vão ver lá na linguagem de programação, que eu posso dizer que esse i vai de 2 em 2, o i vai de 5 em 5. O i pode ir negativo para, eu posso dizer que o i negativo, tá? Então eu posso acrescentar mais ou também posso retirar mais. Depende da necessidade. Então ele vai ficar repetindo. 98, 99, 2001, 2013, ele vai calcular também. Quando chegar em 2014, ele ainda vai fazer o cálculo? Não? Não é de 1997 até 2014, aí vai sair, né? Aí o I vai ter um valor ainda, vai ser agora 2015. Aí ele vem para aí, de 1997 até 2014, a faixa é 2014, 2015 não vai entrar. Alguém me questionou aqui, não gravei quem foi, mas me disse assim mesmo, naquele exemplo lá, e se fosse 11 o valor, naquele exemplo que a gente está fazendo por enquanto, se fosse, o para, né? Se fosse 11 o valor, que está aí na postura de vocês, bom, o para, ele executa uma faixa de valor. Quando eu digo para ir de 1 até 10, ele cria uma tabela virtual, ele cria assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele só aceita nesses valores. Assim ele fez aqui de 97 a 2014. Ele criou uma tabela com uma linha e diversas colunas, de 97 a 2014. Então ele já sabe a faixa que ele vai trabalhar. Por isso que a gente diz que ele é repetições com números de repetições conhecidos, finitos. A gente sabe quando vai parar, ou melhor, ele sabe quando ele vai parar. Entenderam, pessoal? Então, quando chegar em 2015, por exemplo, ele vai parar. Para onde é que ele vai? Fim de qual? Fim para e depois? Não, e o tal do escreva aí? Vocês esqueceram? Ele vai para o escreva, olha. Ele vai para o fim, não é isso? Tá? Olha lá, ele foi para o fim, mas não tem um escreva aí? Tem. Acontece que esse trecho de programa aqui está mal escrito, só isso. Aí a gente precisa ter habilidade para reescrever. Observe o seguinte, olha, para, faça, início, não é isso? Aí ele fez lá toda a minhocada dele, depois fim. Fim de quem? Fim do início. Depois eu teria que ter o quê? O fim para. Para,
fim paga. Depois que eu saísse do laço, ele tem aqui o quê? Escreva. Porque aí ele parou de repetir. Como ele parou de repetir, ele não quer calcular o salário até o ano especificado, então ele iria escrever o salário. E depois, fim do algoritmo. Entendemos esse? Sim ou não? Sim. Tá. Depois do para de não escrever. Não, pode escrever sim. Você só não pode escrever nada depois que